quero pedir que vocês abram a Bíblia no Evangelho de 1 Reis. Aí alguém me falou assim, mas calma aí, pastor, como assim Evangelho de 1 Reis? Evangelho, 1 Reis, primeiro que é um livro histórico. E no capítulo 17 nós vamos ver uma narrativa. Como assim Evangelho? Evangelho não é no Novo Testamento? Pois é, irmãos, esse era um pensamento meu até algum tempo atrás. Quando eu ouvi um pastor pedindo para abrir a Bíblia no Evangelho de Êxodo. Eu falei, mas calma, esse pastor errou aí o gênero literário do livro. Mas então ele explicou, irmãos, não se trata de gênero. O Evangelho ele está permeado em toda a Escritura. O Evangelho, como o pastor pregou hoje cedo em Romanos, capítulo 1, é uma pessoa, é uma mensagem, é uma esperança, é Jesus Cristo. E o tema central de toda a Bíblia, de toda a narrativa da história, é Jesus. Jesus está ali, Ele é o tema central. Então nós, conversando, pastor Luciano, nós lançamos essa nova série nos domingos à noite. Aí algumas semanas nós vamos passar falando um pouquinho de fé em tempos de apostasia. O Evangelho segundo Elias e Eliseu. Vamos ver um pouco a história desses dois homens em um tempo muito obscuro de Israel, mas como esses homens foram fiéis ao Senhor e como que o Evangelho também nos mostra e nos ensina através destas lições. Então, o texto que nós iremos ler hoje, falar hoje, está no livro de 1 Reis, capítulo 17, os 7 primeiros versículos desse capítulo. Bom, para aqueles que gostam de anotar, eu trouxe um subtítulo para esse texto que nós iremos falar, expor nessa noite, que é Na Contramão da Cultura. Esse é o texto, esse é o tema, subtema, né, para essa pequena porção que nós iremos meditar nessa noite. Diz assim o texto da palavra do Senhor, livro de 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Irmãos, alguém aqui já teve cupim em sua casa? Alguém já teve cupim? Você sabe, se você já teve essa experiência, você sabe como é que é. Quando eu cheguei em Maringá, em 2001, tinha 11 anos de idade, minha mãe era daqui, né, mas eu nasci em São Paulo, capital, minha família do meu pai toda de lá, viemos para cá e nós fomos morar numa casa de madeira ali na Tuiuti, mais precisamente no conjunto Record. E a Juliana, né, sabe onde que eu morava, porque eu era vizinho dos pais da Juliana. E quando nós chegamos ali, uma casa de madeira, que nós não sabíamos da história daquela casa, mas certo dia, um certo dia nós vimos na frente da nossa casa um repórter que trabalhava para um programa que os mais antigos aqui vão conhecer, o Pinga Fogo na TV. E aquele repórter estava bem na frente da nossa casa fazendo uma reportagem, porque os vizinhos haviam denunciado que havia muito cupim na nossa casa, estava infestando, né, o bairro ali, a região, a quadra. E aquele dia eu nunca me esqueço alguém lá falando. Porque o cupim, irmãos, ele tem essa capacidade de trabalhar por anos escondido na madeira, comendo a madeira, comendo os móveis. E quando você percebe, a madeira já está toda destruída. E de repente, cai. Foi isso que aconteceu na casa que eu morava, até graças a Deus, os meus pais se mudarem e a casa ser demolida. Por que eu estou contando essa história, irmãos?
porque assim foi com Israel. Antes de nós entrarmos propriamente na história de Elias e passarmos algumas semanas falando um pouquinho sobre ele, sobre Eliseu, nós precisamos voltar ao tempo em que ele está. Elias está em um tempo de apostasia. Israel está mergulhada em um abandono da sua fé verdadeira. Esse abandono a Deus. E esse abandono não aconteceu aqui em Acabe. Quando nós vemos a história, Elias está bem inserido no reinado, na dinastia, na verdade, de Onri, que era pai de Acabe, e de Gel, que foi outro rei, né? E aí, o que acontece? A apostasia não aconteceu aqui. A apostasia aconteceu muito lá atrás, muito antes ainda da monarquia existir em Israel. A apostasia já tinha sido instaurada. No tempo dos juízes, o povo já estava abandonando a Deus. O povo abandonava a Deus, Deus pesava a mão, o povo se arrependia, Deus voltava e se compadecia do povo. Um exemplo disso, irmãos, é a história de Gideão. Quando Deus chama Gideão, lá em Juízes capítulo 6, sabe o que Deus ordena para Gideão? Que ele destruísse um poste, um altar de Baal e um poste de Aserá que havia na sua própria casa, porque o seu pai havia erguido estes postes e esse altar dentro da sua casa. E é tão interessante que se depois você ler essa história, você vai ver que quando ele destrói esse poste, este altar a Baal, os vizinhos ficam revoltados com Gideão e falam assim: não, você precisa sacrificar o seu filho, porque você ofendeu a divindade. Olha só como que o povo de Israel, aquele povo que havia sido libertado do Egito com mão forte, que viu as pragas, que viu Deus abrir o mar vermelho, aquele povo que passou 40 anos sustentado por Deus no deserto, aquele povo que viu Jericó ser destruída, aquele povo que adentrou em Canaã e viu como Deus agiu fortemente, como esse povo havia apostado da sua fé, como esse povo havia abandonado a sua fé verdadeira. Mas irmãos, a história, ela fica muito pior, porque quando Salomão assume o reino, Salomão tinha um jeito peculiar de ir agregando reinos ao seu reinado. E aí, você que está com a sua Bíblia aberta, abra comigo no capítulo 11 do livro de 1 Reis. Olha o que diz esse texto, irmãos. Olha como que Salomão afundou e contaminou a espiritualidade do povo. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal ao Senhor, o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Neste tempo edificou Salomão santuários a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Quando Salomão então assume o reino, ele começa a fazer estratégias de se casar com outras mulheres de outros reinos. Mas não só isso, ele começou a ser consciencioso para com as suas mulheres, para com a adoração pagã.
Ele começou a construir vários templos e altares para as diversas divindades das suas mulheres. Entre elas, como nós lemos aqui no verso 8, divindades que sacrificavam até mesmo crianças, como era Baal. Um dos sacrifícios a Baal era o sacrifício de crianças, dos primogênitos, e o outro era a prostituição ritual, sagrada entre eles. Salomão fez isso. Salomão, o seu coração se dispersa da presença do Senhor. O que acontece? Se você ler depois, continuar lendo o capítulo 11 de 1 Reis, você vai ver que Deus faz uma promessa a Salomão, dizendo: Salomão, porque você me abandonou, porque você não foi fiel, o seu reino será dividido. Eu tomarei o reino das tuas mãos, mas por amor a Davi, e pela promessa que eu fiz, ainda continuará um reino, na verdade 2 reinos na sua dinastia. E o que acontece? Então Salomão morre, e quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o reinado. Roboão assume o reinado e vai perguntar aos conselheiros do seu pai, que eram homens mais velhos, sábios, dizendo: o que eu faço agora? E os homens dizem assim para ele: olha, Roboão, seu pai pesou muito a mão em nós, para que este povo seja leal a você e ame a você. Diminua um pouco os impostos, diminua um pouco a carga sobre o povo, e esse povo será leal a você, e esse povo te amará. Aí ele vai aos jovens, os seus amigos que cresceram com ele, e diz assim: e aí, o que eu faço? E os jovens então diz para ele: não, se você fizer isso, se você diminuir a carga, se você diminuir os impostos, esse povo vai achar que você tem mão fraca, que você é mais fraco que o seu pai. Pese a mão. E aí o Roboão chega diante dos chefes das tribos que haviam ido até ele e diz assim: se o meu pai pesou a mão sobre vocês, se meu pai chicoteou vocês com chicote, eu chicotearei vocês com lanças nas pontas de ferro. Eu dobrarei os impostos. O que acontece? Entre aqueles homens, entre aqueles senhores, aqueles chefes das famílias de Israel, tinha um homem que chamava Jeroboão. Então Jeroboão causa ali um tumulto, causa ali uma revolta, e ele é então proclamado rei. Ele divide o reino. Obviamente, irmãos, tudo isso seguindo a providência e o decreto de Deus. Quando Jeroboão divide o reino, 10 tribos acompanham Jeroboão. 2 tribos ficam com Roboão. E o reino então é dividido. O reino do sul, Judá e Benjamim, e reino do norte, as outras 10 tribos de Israel. Bom, e é aqui que a história vai ficando cada vez pior. Jeroboão primeiro, quando assume o reinado, o que ele faz? Para se distinguir de Jerusalém, daquilo que foi levantado por Davi, o templo, toda a confecção, ele então constrói um templo para Baal. Ele então cria imagens de adoração. Ele substitui os querubins da arca do propiciatório, da arca da aliança, por bodes, bezerros. Ele não só faz isso, mas ele também troca os sacerdotes. Ele tira os levitas, que era uma ordem de Deus, que os levitas serviriam na casa do Senhor por toda a vida. Ele tira, e de acordo com o 2 Crônicas, capítulo 11, você vai ver que ele nomeia os seus sacerdotes de acordo com a sua vontade e quem lhe agradava. Então ele chegava e dizia: não, vem você, você serve. E o que acontece? Ele profana tudo aquilo que Deus havia instituído na lei para que se seguisse. Assim, as tribos do reino do norte foram cada vez mais se afundando e abandonando o Deus de Israel. Irmãos, 20 reis passaram pela tribo do norte,
pelo reino do norte, e 20 reis passaram pelo reino do sul. Essa foi a quantidade exata. Os 20 reis que passaram pelo reino do norte, todos foram maus diante do Senhor. Todos, até chegar em Manassés, que profanou o Santo dos Santos. Pois bem, 60 anos depois da divisão de Israel, Acabe assume o reinado. E é aqui que Elias e Eliseu aparecem. 60 anos depois, Acabe assume o reinado e ele reina por 22 anos em Israel. E a Bíblia, você que está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 16, no verso 30, diz o seguinte sobre ele: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele foi mais perverso, mais mal do que os reis que o antecederam. E não só isso, o que acontece? O seu pai, um pouquinho antes dele assumir o reinado, Onri, para estabelecer, uma aliança comercial e política com Tiro, e a fim de ganhar ali uma parte lucrativa do porto que tinha naquele Mediterrâneo, ele então faz uma aliança com o rei de Tiro, Etibaal. E qual é essa aliança? Ele casa o seu filho Acabe com a filha de Etibaal, o rei de Tiro e também uma espécie de sacerdote. Então ele casa Acabe com a filha de Etibaal, Jezabel. E aí está a tragédia estabelecida. Porque quando Acabe assume o reino, quando Jezabel chega no reino de Israel, o que é a maior missão da vida dela? Eliminar a adoração ao Deus de Israel, substituindo toda a adoração ao Deus verdadeiro por divindades estrangeiras. E a principal divindade dela era Baal. Baal era considerado o Deus da tempestade. Ele era chamado Cavaleiro das Nuvens. Ele era retratado com um raio na mão e um trovão era identificado como a sua voz. Ele foi considerado também o Deus da fertilidade da terra, porque achavam que ele era quem mandava a chuva, era ele quem trazia a fertilidade para a terra, e é por isso que Israel foi tentado e ludibriado a adorar Baal. Para descrever, irmãos, o impacto do baalismo em Israel, Oséias, que viveu nesse tempo, o profeta Oséias, nós já pregamos sobre ele aqui, comparou Israel a uma mulher adúltera, que vai atrás dos amantes que dão pão e água. Esse era o retrato de Israel. Corriam atrás de deuses que davam pão e água, teoricamente. E é diante desse cenário, desse tempo de apostasia, de obscuridade, de fé abalada, que um homem é levantado para demonstrar a sua fidelidade. Em tempos, irmãos, de cegueira espiritual, é nesse tempo que verdadeiros servos do Senhor são levantados para guiar o povo para a luz verdadeira. E eu queria, de forma breve, destacar aqui com os irmãos 3 fatos que esse texto nos apresenta. 3 fatos que esse texto que nós lemos, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, nos apresenta. Primeiro fato que nós vemos aqui, irmãos, é a confiança de um homem no Deus verdadeiro. Verso 1 do capítulo 17 diz: então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. É interessante, irmãos, quando nós lemos esse capítulo 17, porque é a primeira vez que Elias aparece aqui. E um teólogo do passado disse que assim como um meteoro ilumina o céu negro da meia-noite, assim foi a entrada de Elias nas trevas
escuras e espiritual de Israel. Ele apareceu como um meteoro. Nós não temos aqui quem era Elias. Nós não temos de qual tribo ele vinha, qual era a sua família. Não tem uma referência. Elias aparece de uma maneira surpreendente, repentina. Nós temos o texto que ele está diante do rei, está falando com o rei. Um homem que aparece e não tem nenhuma atribuição. O que nós temos aqui que ele era de Tisbe, um tesbita, da região de Gileade, uma região periférica no antigo Israel, isolada do outro lado do Jordão. Mas ele aparece diante do rei Acabe. Lembre-se disso, um rei perverso, um rei mau, que não só era mau, mas tinha uma mulher 2 vezes mais maligna que ele. E ele aparece diante deste rei e diz: tão certo como vive o Senhor, o Deus que eu sirvo, o Deus perante cuja face eu estou, não choverá. O nome Elias, o seu nome, o significado é o Senhor é Deus. E descreve, irmãos, claramente o ministério de Elias. Elias foi enviado para confrontar o baalismo e declarar a Israel que somente Deus é o Senhor verdadeiro. A esposa de Acabe, essa mulher que se tornou um símbolo do mal, porque lá em Apocalipse capítulo 2, verso 20, ela é citada como aquela que seduz os servos a praticarem a prostituição e adorar a ídolos. Essa mulher, ela fica revoltada, mas ela vem de uma linhagem, uma linhagem de adoradores a Baal. O seu pai, Etibaal, o nome Etibaal significa Baal está vivo. Agora repare, ela tinha um pai que tinha um nome, que era uma espécie de sacerdote, também era rei de Sidom, de Tiro, da região ali, que tinha como divindade Baal. E eles acreditavam que Baal vivia, e aí chega um homem, do nada, e diz: Deus vive, o Deus de Israel vive. Irmãos, isso é um fato chocante, porque, dando uma pesquisada, existia uma cidade antiga chamada Ugarite, que era uma cidade de adoração cananeia, e um rei chamado Querete, desta cidade, certa vez teve uma visão, e a visão dele era a seguinte: chove óleo dos céus, os riachos correm com mel, então eu sei que o poderoso Baal vive, vejam, o príncipe, o Senhor da terra vive. Essa era a concepção destes adoradores de Baal. Baal vivia, ele era, segundo eles, ele era considerado Deus da terra, era ele quem mudava o clima, era ele que era a fonte da água, era ele que era a fonte dos alimentos. Se ele não fosse adorado, a chuva não cairia, se a chuva não caísse, não haveria colheita, se não houvesse colheita, haveria morte, o povo não sobreviveria. Então olha como que Israel estava atolado em uma escuridão. Mas então Elias, ele aparece e ele chega. Isso, irmãos, nos ajuda a entender por que Elias, ele chega e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá. Aqui a batalha é de deuses. Aqui, agora, quem tem que provar que é o Deus verdadeiro é Baal. Porque Deus cerrou os céus. E é interessante, irmãos, como este homem confiava em Deus. Porque a ideia aqui é remetida ao tempo de Moisés, quando lá em Levíticos, capítulo 26... Deus, através de Moisés, dá uma promessa ao povo de Israel, dizendo: não façam ídolos para vocês, nem levante imagem de escultura, nem se dobrem diante delas, e nem façam imagens para adorá-las,
Porém, se vocês andarem nos meus estatutos e guardarem os meus mandamentos e cumprirem, eu lhes darei chuva dos céus, e a sua terra produzirá a colheita, e a árvore do campo dará fruto. Levíticos capítulo 26, verso 1 ao 3. Mas no verso 18, Deus diz o seguinte para o povo: se não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes por causa dos seus pecados. E quebrarei o orgulho de vocês, e farei com que os céus sejam como ferro, e a terra como bronze. Essa promessa já estava neste homem que confiava no Deus de Israel. E o que acontece, irmãos? O que acontece com Israel? O que acontece então? Deus então cerra os céus, fecha os céus, a terra se torna dura. Esse homem confia no Deus em que ele serve. Esse é o primeiro fato que nós vemos desse texto. Este homem sabia em quem depositar a sua confiança. E você, meu irmão? Em quem você tem confiado? Onde você tem procurado sustentar a sua fé? Nas coisas deste mundo? No dinheiro? Na carreira profissional? Na estabilidade econômica? Não está lá essas coisas? Na política? Cuidado. Essas coisas podem se tornar divindades se você dobrar o seu coração a elas. Estas coisas podem se tornar deuses na sua vida se você passar a confiar nelas. O Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em cavalos, outros em carros, nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Meu irmão, em quem você tem colocado a sua confiança? No Deus verdadeiro que você serve, que você vem domingo após domingo aqui demonstrar a sua fé, a sua confiança, ou nas coisas deste mundo? Quantas pessoas, irmãos, mesmo dentro da igreja, têm apostatado da sua fé, têm abandonado a fé verdadeira, têm olhado para as coisas deste mundo. Pasmem, irmãos. Essa semana eu vi 2 pastores falando sobre os jogos, apostas esportivas. E eles trouxeram dados alarmantes sobre como isso tem infiltrado no meio das igrejas. Crentes, fiéis, apostando a sua fé, fazendo uma fezinha, não é assim que se diz? No Deus deste século, deste mundo. Onde você tem depositado a sua fé, meu irmão? Em quem você confia? No Deus que vive ou nos deuses mortos que o mundo tem apresentado cada dia aos nossos olhos? O segundo fato, irmãos, que nós vemos nesse texto é a obediência de um homem à palavra de Deus. Olha comigo o verso 2 ao verso 5. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. O segundo fato que esse texto nos mostra, a segunda verdade que esse texto nos mostra, é um homem que obedece a palavra de Deus. Deus ordena agora ao profeta que ele se escondesse. E o texto no verso 5 diz assim: fez segundo a palavra do Senhor. Por que é interessante observarmos isso, irmãos? Porque nós estamos em um contexto em que o povo não ouvia a palavra de Deus. O povo só ouvia a palavra de Deus quando Deus pesava a mão.
Aí eles se voltavam, mas quando tudo estava indo de boa, eles se voltavam contra o Senhor. Eles se esqueciam do Senhor. Esta é a ordenância, a obediência à palavra do Senhor, é a ordenância que Deus sempre deu a Israel. Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse era um mandamento que Deus havia dado a Israel desde o começo. Obediência à sua palavra, não só confiança, mas obediência. Mas há muito tempo Israel havia colocado Deus de lado. Há muito tempo Israel havia se afastado de Deus e se esquecido até mesmo o que Deus havia colocado diante deles: caminho de morte, caminho de vida, bênção e maldição, obediência e desobediência, lá em Deuteronômio 28, quando Deus disse: se vocês ouvirem e obedecerem a voz do Senhor, alcançarão bênçãos. Porém, se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, receberão maldição. Perto da sua morte, Moisés, ele lembra a Israel, lá em Deuteronômio 32, que a lei de Deus não era vã, mas era vida para o povo. A lei de Deus não era algo afastado da vida do povo, pelo contrário, era a própria vida do povo. Obedeçam a lei de Deus e vocês viverão. Desobedeçam a lei de Deus e vocês morrerão. E agora o profeta, ele faz o que o povo de Israel deveria ter feito. Logo depois de dar uma palavra a Acabe, logo depois de falar: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, não haverá chuva, segundo a minha palavra, com tal autoridade, Deus fala: agora você vai e se esconde. Poderia pensar: mas como assim, Senhor? Agora que eu estou no auge? Agora que eu cheguei com tudo, como um meteoro? Deus fala: vai e se esconde. E ele fez conforme a palavra do Senhor. O povo, sobre o reinado de Acabe e Jezabel, virou as costas para Deus. Trocou a palavra do Senhor pelo culto a Baal, preferiu a cultura pagã ao invés da aliança com Deus. Fez concessões espirituais e caíram em apostasia. Elias vai na contramão de tudo isso. Elias vai na contramão da cultura da sua época. Elias resolve obedecer ao Senhor. Ele não obedece ao rei, ele não teme o rei, ele não obedece à sanguinária, à rainha sanguinária Jezabel. Ele não se dobra às práticas culturais da sua época. Pelo contrário, ele se mantém fiel à palavra do Senhor. Ele a obedece, ele se afasta, ele ouve a voz do Senhor. Enquanto outros estavam com seus ouvidos tapados, enquanto outros não queriam ouvir a voz do Senhor, como o próprio Acabe, o profeta ouve. E ele vai fazer a vontade de Deus. Em tempos tão escuros, em tempos de apostasia, irmãos, nós somos convidados a obedecer a voz do Senhor. Nós somos convidados a obedecer a palavra de Deus. Em tempos de relativização, cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu. Essa é a minha verdade. Nós, irmãos, como crentes, servos fiéis, somos convocados a obedecer a palavra de Deus. Você tem obedecido a palavra do Senhor, meu irmão? Ou ela só é um adereço à sua espiritualidade? Ou de repente você se lembra que precisa obedecer a palavra de Deus quando as coisas não estão indo bem?
Aí você lembra, eu não estou obedecendo a palavra de Deus. Aí você faz causa e efeito. Mas quando as coisas estão indo muito bem, quando a conta bancária está boa, quando a saúde está boa, quando os filhos estão bem, aí não, agora deixa eu seguir o curso da minha vida conforme a minha vontade. Eu e você, meus irmãos, temos sido como Pedro e João, diante do Sinédrio, quando eles disseram, nos importa obedecer a Deus do que a homens. Diante da cultura que tem o jeitinho brasileiro, você tem obedecido a palavra de Deus no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua família, dentro do seu lar. As pessoas veem que você é alguém que olha a palavra de Deus com obediência. A nossa cultura tem dito, faça o que o seu coração quiser, siga o seu coração. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos convida a viver segundo a vontade de Deus, como o nosso Cristo nos ensinou. Minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Como você tem vivido a sua vida diante da palavra de Deus? Obedecer diante das pessoas é tão fácil. Fazer as coisas certinhas diante das pessoas é tão fácil quando estão nos vendo. Mas e quando nós não estamos sendo observados? Quando nós estamos lá naquele quarto e não tem o olho de ninguém. Quando nós estamos lá na repartição do nosso trabalho, no setor do nosso trabalho, na faculdade. Como você tem obedecido a palavra de Deus? Este homem obedeceu a palavra de Deus, fez segundo a palavra de Deus. Irmãos, vivemos em um tempo de apostasia, vivemos em um tempo de relativização, vivemos em um tempo de sincretismo, misticismo, mas muitos têm se esquecido de obedecer a palavra de Deus. Em último lugar, irmãos, o terceiro fato que este texto nos apresenta. Então, primeiro ponto, o primeiro fato foi a confiança de um homem no Deus verdadeiro. O segundo fato foi a obediência de um homem à palavra de Deus. E o terceiro fato é a provisão de um Deus a um homem fiel. Agora se inverte a lógica. Versículo 6 diz: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. O terceiro fato que esse texto nos apresenta é um Deus que provê o que um homem fiel precisa. Enquanto a nação inteira iria receber o castigo da sua desobediência, este homem, o profeta, seria sustentado pela providência de Deus. Assim como Deus milagrosamente sustentou o povo no deserto, quando Ele mandava o maná, e das rochas brotavam água, e quando tinha água amarga, ainda as tornava potáveis. Assim Deus fez com Elias. Elias confiou, Elias foi obediente, e Deus proveu ao homem fiel. Matemática simples. Confiança, obediência, igual provisão. Agora, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui grande. Não estou falando que se nós obedecermos a Deus, Ele vai dar o que eu quero. Porque é exatamente isso que muitas teologias aí fora, muitas pregações têm dito. Não, se você obedecer, se você tiver fé, se você confiar, Deus vai dar o que você quer. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus provê, Deus cuida, Deus sustenta. Mas olha, Deus manda para Elias o que iria suprir as suas
necessidades: pão, carne e água. Deus sabe, irmãos, o que nós precisamos. Deus sabe o que nós necessitamos. Tem muita gente que pensa: eu estou confiando, eu estou obedecendo, mas não está acontecendo do jeito que eu quero. Exatamente, porque não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. É tão interessante que Deus usa meios incomuns para mostrar e quebrar a lógica humana. Quem que vira garçom de Elias, irmãos? Os corvos. Levíticos capítulo 11, verso 15, diz que os corvos eram aves impuras. Mas Deus usa as aves impuras para levar pão e carne de manhã e à noite. Para aquele homem saber que quem cuidava dele, quem provia, quem sustentava ele, era o Deus verdadeiro de Israel. É assim, irmãos, Deus quebra a lógica. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe do que nós necessitamos. O terceiro fato que esse texto nos apresenta é a provisão de um Deus a um homem fiel. Um Deus que sabe do que nós diariamente precisamos. Nós não sabemos quanto tempo Elias ficou em Querite, mas nós sabemos que ele foi alimentado dia e noite. Nós sabemos que ele não duvidou do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Porque é interessante que quando o riacho seca, no verso 7, no versículo 1 do capítulo 18, diz que a palavra de Deus veio novamente a ele e disse: sai daí, sai deste lugar, dispõe-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei que uma viúva te dê comida. Aliás, esse é o próximo texto da nossa meditação. Mas esse homem obedece. Esse homem vai agora para a terra de Baal, a terra em que Baal era adorado, porque lá, na terra de Baal, Deus iria prover para ele o que ele precisava. É isso que Deus faz conosco. Deus provê o que nós precisamos, não o que nós queremos. Você, meu irmão, que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando, você crê que Deus tem provido diariamente o que você precisa? Você olha as coisas que Deus tem provido a você e você agradece por isso. Você reconhece as mãos e o cuidado de Deus. Você tem confiado na oração do nosso Senhor Jesus, que nos ensina: dá-nos hoje, Senhor, o pão nosso de cada dia. Tem confiado nisso? Quantas vezes, irmãos, nós deixamos que o nosso coração seja invadido pelas murmurações, pela desconfiança do cuidado de Deus? Quantas vezes dos nossos lábios saem mais palavras de reclamações, de murmurações diante de Deus, dizendo: ah, Deus, por que isso, por que aquilo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Ainda mais hoje, irmãos, na era da internet, das redes sociais, que nós abrimos, um tá para um lado, um tá para o outro, isso, aquilo, aí a gente fica: e eu, Deus, e eu? E a gente se esquece do cuidado de Deus, do pão à mesa, da cama para dormir, do chuveiro quente para tomar um banho, que muitas vezes nós nem damos valor nisso. Meu irmão, Deus é um Deus que provê a um servo fiel. Seguir a Jesus não vai nos isentar das dificuldades, meus irmãos, e a gente já disse isso várias vezes nesse púlpito. Mas seguir a Jesus nos garantirá que nós temos um Deus que cuida de nós e nunca nos abandona. Um Deus que atravessará as dificuldades, um Deus que estará conosco no fogo, um Deus que estará conosco na água. Esse é o Deus, irmãos, que provê o que o homem fiel necessita. Tenha certeza, meu irmão, que Deus sabe o que você precisa. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para o Evangelho,
à luz desse texto, nós também temos um outro servo que é exemplo igual a Elias. Um outro servo que apareceu de maneira surpreendente na história. Gálatas capítulo 4 diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção. Jesus, irmãos, a exemplo de Elias, apareceu também na história, de forma surpreendente, de forma a vir e mudar a história. Esse servo confiou plenamente no propósito do Pai, porque ele disse: eu procuro não a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Esse servo obedeceu verdadeiramente a palavra do Pai, porque ele disse: aquele que me enviou está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Este servo recebeu a provisão do Pai no deserto, quando os anjos trouxeram pão, no Getsêmani, quando os anjos o confortou, e na cruz, quando ele disse: Pai, em teus braços, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porém, meus irmãos, este servo não foi igual a Elias, ele foi superior a Elias. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o servo que se humilhou, mas foi exaltado. Este é o servo que é o Senhor e Salvador das nossas almas, Jesus Cristo, que apareceu na história para nos tirar e nos resgatar de tempos obscuros. Nós que outrora estávamos caminhando a passos largos para o inferno, nós que outrora éramos escravos da tríade do mal, o diabo, a carne e o mundo, nós fomos resgatados. Esse é o profeta fiel e verdadeiro, o grande profeta, o sumo sacerdote das nossas almas. É nele, irmãos, que nós depositamos a nossa confiança, é a ele que nós obedecemos. E principalmente, irmãos, nessa noite, para você que está aqui, é dele que recebemos provisão. Não somente uma provisão física, mas ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aquele que comer do pão, eu sou o pão, nunca mais terá fome. Esse é o Senhor que te convida hoje a confiar, a obedecer e a receber provisão para a sua alma. Eu não sei como você tem caminhado nesses tempos de apostasia, mas olhe para Cristo, confie nele, obedeça a ele e receba provisão para a sua alma. Amém, meu irmão?